Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema do direito que é super interessante e cada vez mais comum. O que acontece quando um brasileiro cumpre pena em outro país e depois volta para cá. Parece simples, né? Mas na verdade tem bastante detalhe aí. Para começar, vamos pensar numa pergunta bem básica que todo mundo entende. É justo uma pessoa ser punida duas vezes pelo mesmíssimo erro? A resposta parece óbvia, mas quando a gente joga fronteiras e leis de países diferentes na equação, a coisa complica. Então, para a gente desvendar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema da dupla punição. Depois, qual é a solução que a lei brasileira dá. Aí, a gente vê como funciona na prática, qual é o princípio por trás de tudo isso, e no final, a gente reflete um pouco sobre essa ideia de justiça sem fronteiras. Ok, vamos começar pelo começo então, entendendo a raiz do problema. Vamos criar um cenário aqui. Pensa só, um cidadão brasileiro está em outro país, comete um crime por lá e acaba sendo condenado pela justiça de lá. Beleza. A pessoa vai lá, cumpre a sentença inteirinha, paga o que devia à justiça daquele país e depois de tudo isso, volta para o Brasil. Fim da história? Não é bem assim. É aqui que o nó aperta. Será que, ao pisar em solo brasileiro, essa pessoa pode ser julgada e punida de novo, exatamente pelo mesmo ato? Essa é a grande questão e a resposta é bem interessante. E a boa notícia é que a lei brasileira tem sim uma solução para esse dilema. Vamos ver o que ela diz? A chave de tudo está lá no nosso Código Penal. Tem um trechinho que fala especificamente sobre a pena cumprida no estrangeiro. É uma frase curta, mas que tem um peso gigantesco, porque ela é a base da cooperação entre sistemas de justiça de países diferentes. O nome técnico para isso é detração penal internacional. Complicado? Que nada. Pensa assim: é um mecanismo que garante que a pena que já foi cumprida lá fora seja contabilizada aqui. O objetivo é um só: evitar que a pessoa pague duas vezes pela mesma dívida com a sociedade. Certo, a teoria é bonita, mas e na prática? Como é que isso acontece de verdade? Vamos dar uma olhada. Basicamente, a gente tem duas situações. A primeira é quando as penas são do mesmo tipo, idênticas. Por exemplo, prisão lá e prisão aqui. Nesse caso, o tempo que a pessoa cumpriu lá fora é simplesmente abatido, zerando a conta. Agora, a segunda situação é quando as penas são diferentes. Imagina, prestação de serviços lá fora e prisão aqui. Aí a pena estrangeira serve para dar um desconto, para atenuar a sentença no Brasil. Para ficar bem claro, vamos a um exemplo. Pensa numa pessoa condenada a 5 anos de prisão na Alemanha. Ela cumpre os 5 anos lá. Se aqui no Brasil, pelo mesmo crime, a pena também fosse de 5 anos de prisão, o que acontece? A pena é computada, ou seja, o sistema considera que já foi tudo cumprido. Assunto encerrado. Agora, o segundo cenário, um pouco mais complexo. Digamos que alguém foi condenado no Reino Unido a 3 anos de serviço comunitário. Só que, no Brasil, o mesmo crime daria 8 anos de prisão. Nesse caso, a pena de lá não zera daqui, mas ela atenua, ou seja, ela reduz o que ainda falta cumprir. O ponto mais importante é esse: a punição que já aconteceu nunca é ignorada. Mas por que a lei funciona assim? Qual é a filosofia, a grande ideia por trás dessa regra toda? Vamos entender o princípio que move isso. Isso não é nenhuma novidade, viu? A lógica por trás dessa lei é um princípio jurídico que existe, olha, há séculos. Vem lá do direito romano. E o nome desse princípio é non bis in idem. É latim e a tradução é bem direta: não duas vezes pela mesma coisa. Essa é uma regra de ouro do direito, uma doutrina que impede que qualquer pessoa seja julgada ou punida de novo e de novo pelo mesmo fato. É um verdadeiro pilar da justiça no mundo todo. Bom, chegamos na nossa reta final. Vamos juntar todas essas peças e pensar um pouco mais a fundo. Será que a gente está caminhando para uma justiça que realmente não tem fronteiras? Então, para a gente fechar, vamos recapitular os pontos principais. O sistema jurídico brasileiro é inteligente, ele reconhece a pena cumprida lá fora. O motivo? Evitar a injustiça da dupla punição. A gente viu que a aplicação muda um pouco se as penas são iguais ou diferentes, mas o que não muda é o respeito pela decisão de outra justiça. E tudo isso por causa daquele princípio universal, o non bis in idem, que é um sinal claro de cooperação internacional. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Hoje, o mundo está totalmente conectado. Pessoas, dinheiro, informações, tudo cruza fronteiras o tempo todo. A pergunta que fica é:
como a gente pode garantir que a justiça também acompanhe esse ritmo e consiga, de fato, transcender as fronteiras para ser justa de verdade para todo mundo?